Sejam todas bem-vindas. Que prazer receber vocês aqui na sala de leitura da Escola Peia Bilho. Hoje preparamos uma tarde muito gostosa. Esperamos contar com vocês, vamos compartilhar histórias, compartilhar outros temas. Foi feito com muito carinho. Vamos fazer isso de uma forma leve e divertida, ok? Isso mesmo, professora Dani. Estou muito feliz de participar de mais um podcast agora como o apresentador. Eu, Guilherme, do terceiro A, e meu amigo Iago, apresentando o podcast Li Gostei e Recomendo. Agora também eu passo a palavra de voz para o meu amigo professor Leandro. Obrigado, é um prazer imenso estar aqui participando desse bate-papo. Ao longo da história, houve assim, grandes mudanças, conquistas e alguns avanços na chamada trajetória política feminina e também da mulher, que vai ser importante explanar um pouquinho. Começo falando para vocês, lá na Grécia Antiga, a cidadania ainda era bastante restrita, as mulheres eram subordinadas aos homens, principalmente tinham dois papéis. Primeiro, dedicar-se à família e segundo, os afazeres domésticos. Embora ela tivesse assim, um impacto significativo naquela cultura grega, a participação social ainda, infelizmente, era muito restrita, porque a cidadania era dessa forma e as mulheres não podiam participar assim, dos debates públicos e políticos. Então, portanto, não tinha uma vida social na polis. Mas podiam frequentar, por outro lado, os rituais religiosos e assistir também às peças teatrais. Com a evolução da história, chegamos na Roma Antiga. Quando pensamos na Roma Antiga, as mulheres ali, elas tiveram papéis fundamentais e significativos naquela cidade, principalmente como mães e esposa, mas também como sendo a figura central do chamado núcleo familiar. Participavam dos ritos religiosos, dependendo da classe social pertencente, poderiam participar também de alguns movimentos políticos ainda restritos, e porém enfrentavam assim, os desafios com a beleza e a falta de acesso à educação. Já no século XVIII, com o advento de dois movimentos, o Iluminismo e a Revolução Francesa, houve mudanças significativas históricas para as mulheres. Já apareceu uma pensadora francesa chamada Olympe Gouges, e essa escritora francesa, ela escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher como sendo a cidadã. Porque na Revolução houve a publicação da Declaração dos Direitos do Homem como cidadão, mas ainda não contemplava a mulher como sendo a cidadã de direito e muito menos tendo assim o seu espaço político naquela sociedade. Nessa declaração, ela discutia a igualdade entre homens e mulheres, é o primeiro foco, e também a liberdade feminina. E também coloca que as mulheres deveriam ser consideradas iguais aos homens e ser concedidas responsabilidades para a vida pública e a vida política. Nessa declaração, embora não tenha assim tido um marco legal, não foi reconhecido como legal, se tornou um símbolo de luta para as mulheres por igualdade de direitos. A mulher nasce livre e tem os mesmos direitos que os homens, segundo essa pensadora. Então, mulheres que fizeram na história, elas abrem caminho para que mais mulheres possam fazer a história de outra forma. Já no panorama social brasileiro, na nossa cidade, nós observamos alguns marcos e conquistas importantes, conquistas históricas de alguns eventos nossos, com influência dos eventos europeus também, até chegar ao que se tornou hoje com a chamada Constituição Cidadã de 1988. A sociedade brasileira, as mulheres são a maioria da população, isso é um fato. Sendo assim, a maioria da população, elas acabam sendo também a maioria na política e também no eleitorado, e, consequentemente, a política ela é marcada, infelizmente, por algumas disparidades, que são desigualdades, porque o voto feminino, apesar de ser decisivo, muitas vezes as mulheres ainda têm uma pequena representação dentro do cenário político certo brasileiro. Em 1928, já no final da década de 30, um acontecimento político teve assim uma repercussão internacional. Guarde bem esse nome, Lúcia Alzira Soriano. Quem foi Lúcia Alzira Soriano? É o nome da pessoa que marcou a trajetória da política brasileira. Ela conseguiu a façanha de ser eleita a primeira prefeita da cidade de Jales, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte,
e através do voto, e não foi apenas a primeira mulher prefeita do Brasil, mas a primeira mulher prefeita de toda a América Latina. Então, numa época, né, que as mulheres nem sequer tinham ainda os direitos aos votos, né, e também a posição política, era um assunto, porque política ainda, infelizmente, era um assunto exclusivamente para o público feminino. Então, a jovem Alzira, né, Soriano, com apenas 32 anos de idade, ela não apenas votou, mas ela pôde disputar uma eleição municipal daquele município e foi assim eleita. Chamava atenção o fato de Alzira ser a primeira mulher eleita prefeita em um país que ainda não havia o sufrágio, né, universal, o direito ao voto e a participação, né, expressiva da mulher na política brasileira. Então, isso aconteceria apenas alguns anos depois, ou seja, somente em 1932, quando houve a promulgação do Código Eleitoral feito pelo presidente Vargas. Ainda não era, infelizmente, para todas as mulheres. A restrição continuava, somente as mulheres casadas, com autorização dos seus maridos, e as viúvas que conseguissem comprovar rendas, poderiam assim, né, participar. Ela se elegeu no movimento sufragista que lutava pelos direitos ao voto, né, e também a ser eleita nas eleições. No seu discurso de posse, ela disse assim: as conquistas atuais, a evolução que agora opera, abre uma clareira no convencionalismo, fazendo ressurgir nova faceta dos sagrados direitos das mulheres. Então, ela acaba abrindo assim, portas para que as mulheres encontrassem o seu espaço dentro, né, da política e começassem a fazer história, né, no cenário brasileiro. Em 1934, Carlota Pereira Queiroz, a primeira deputada eleita. Em 65, houve o alistamento, né, para todas as mulheres, na Assembleia Eleitoral para todas as mulheres. Em 79, Eunice Micheles, primeira senadora. Em 86, Yolanda Fleming, né, primeira governadora. E chegamos no período de 87 a 88, nós tínhamos ali 27 deputadas que compunham a chamada Assembleia Constituinte naquele momento. Então, foi lançada uma campanha, inclusive naquele momento, dizendo assim: constituinte para valer tem que ter palavra de mulher. Constituinte para valer tem que ter palavra de mulher. Com o advento dessa Constituição Cidadã de 88, porque ela foi promulgada no período que o Brasil estava na chamada redemocratização. A participação popular foi importante e necessária, as mulheres tiveram representatividade essencial nesse momento, e ela foi um movimento forte, onde as mulheres, né, na Constituição, ficou intitulado o lobby do batom. Tá? E elas reivindicaram as demandas que hoje, muitas delas ainda, né, estão incluídas nessa Constituição. Então, a mulher, ao participar da política, ela acaba transformando a política e ela muda, ao mesmo tempo, né, o seu modo de fazer política. E já em 2010, nós tivemos a primeira presidente eleita para assumir o cargo de chefe de Estado e governo, certo, no Brasil. Então, Dilma Rousseff, como vocês sabem, ela é reconhecida como a primeira política brasileira, reconhecida como a primeira mulher, aliás, a assumir a presidência do Brasil, e ela governou o Brasil durante o período de 2011 a 2016. Dilma Rousseff, ela é filha de imigrante búlgaro que prosperaram no Brasil, ela foi presa durante a ditadura, por agentes da ditadura, ingressou na política em 1980 no Rio Grande do Sul, e ela ocupou, assim, cargos importantíssimos no governo, né, anterior. Foi eleita em 2010 e foi reeleita em 2014. Ela tem como formação acadêmica as ciências econômicas pela Universidade do Rio Grande do Sul. Então, as mulheres hoje, elas têm o seu espaço na política, ainda que de forma discreta, mas pode fazer a diferença encontrando, assim, essa independência. Ela tem um papel importante na política e capacidade também de espalhar e defender tudo aquilo que elas acreditam, os seus sonhos, suas conquistas, os seus projetos que podem ser apresentados ali. Na política, se você quer alguma coisa, na política, se você quer que alguma coisa seja dita, essa para um homem. Se você quiser que alguma coisa seja feita, essa para uma mulher. Então, nós percebemos, né, que a história de conquista é uma trajetória de um marco histórico que vem lá da Grécia Antiga, passando pela história de Roma, né, chegando os movimentos do iluminismo da Revolução Francesa, e hoje o marco, a nossa Constituição, ela coloca a cidadania de forma plena
como nós exercemos dessa forma. Eu sempre digo, essa geração, vocês nasceram uma geração privilegiada que conhece a liberdade e o direito de participação de uma cidadania que é plena, que não existe limitação. Sempre foi dessa forma? Nem sempre foi dessa forma. Então, portanto, o papel da mulher é fundamental na política e ela deve exercer representatividade, né, assim, no fazer política, a sociedade brasileira, que é importante. Muito obrigado, professor Leandro, pela sua belíssima explicação. Agora eu passo a palavra de voz para a minha amiga, professora Dani. É isso, pessoal. Aí na mesa de vocês, eu coloquei algumas obras. Então, vocês podem ver aí que tem várias. São mulheres, talvez, que são protagonistas das histórias, outras escritoras. Hoje eu vou falar de um livro que eu gosto muito. Eu sempre indico aos alunos quando eles pedem assim, uma indicação. O livro chama O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Alguém aqui conhece? Alguém aqui já leu esse livro? Não? Esse livro é da Carolina Maria de Jesus. E eu gosto muito desse livro porque ele narra a própria história dela. Uma mulher negra, uma mulher com pouco estudo e uma mulher que morava na favela, né? E ela, assim, mesmo com pouco estudo, mesmo com toda a dificuldade que a vida lhe apresentava, né? Tinha 3 filhos que tinha que trabalhar, às vezes tinha o alimento, às vezes não. Ela achava caderninhos na rua e ela fazia tipo um diário. E um dia, um jornalista, ele foi fazer uma reportagem dessa favela e ele acabou conhecendo Carolina. E ele foi encantado, porque ali já estava tudo que ele precisava. E ele acabou publicando o primeiro livro. Assim, foi recorde. Esse livro, ele está em vários países, em vários idiomas. É um livro, assim, para quem quer ver a luta de uma mulher, é nesse livro. É um dos, né? É um livro muito bom. Eu super indico. É um livro que deve estar na nossa cabeceira da cama, né? Porque, assim, o livro, o que ele tem que fazer? Nós temos que conseguir enxergar o que nós estamos lendo. Não é só ler. Eu, pelo menos, quando eu faço a leitura, eu fico tentando imaginar. Nossa, que sofrimento. Os esgotos era céu aberto ali, passava assim nas ruas, né? Na periferia. Então eu acho muito triste. Então, assim, eu consigo assim me colocar no lugar dela. Então, assim, é um livro de aprendizado. E mesmo assim, com toda essa dificuldade, é uma mulher que venceu. Ela tem vários livros publicados. Se você quiser saber mais do Quarto Despejo, venha na sala de leitura e garanta o seu exemplar. É isso. É um livro que eu indico. Olha, muito obrigado pela sua explicação também, um comentário. Ele é realmente um livro que todas as mulheres elas deveriam ter na cabeceira da cama. Agora também eu quero passar a palavra de voz para a professora Shirley. Boa tarde, pessoal. Eu vou indicar para vocês esse livro aqui que está na minha mesa. Eu gosto muito desse livro e gosto muito da história dela. Quem daqui já leu a Malala, o livro da Malala? Não? A Malala, ela é uma menina, né, lá do Paquistão, um país, né, onde, como o professor explicou, né, as leis, né, são um pouquinho ultrapassadas, as meninas não são bem-vindas na escola, né, e quando ela tinha 12 anos, ela criou um blog, e nesse blog ela contava o dia a dia dela como estudante paquistanesa. Porque mesmo sendo proibido, o pai dela, sendo um professor, né, ele incentivava que ela estudasse, e ela estudava. Mas um dia, vindo embora da escola, né, ela foi atacada, né, por tiros a queima-roupa, e ela ficou muito mal, quase morreu, mas sobreviveu, e aí o mundo inteiro começou a conhecer quem era a Malala. Ela foi para a Inglaterra, ficou lá um tempo, se recuperou, e em 2 anos depois, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né, por incentivo, por ela ser uma pessoa que incentivou tanto as mulheres à educação. Tá? Dia 12 de julho, que é o dia do aniversário dela, é o dia da ONU, né? A ONU criou como o Dia da Malala, para lembrar
o mundo inteiro da importância de que cada pessoa incentive, né, as mulheres a entrar na política, a estudar, a conquistar os seus objetivos. É um livro que eu indico. Esse aqui é o primeiro livro dela que tem toda a história, toda a biografia dela. Hoje ela tem 27 anos, é formada em filosofia. E professora Eliane, tem alguma coisa na atenção? Cheguei agora, né? Não preparei nada, mas é óbvio que eu sempre tenho alguma coisa para falar, principalmente de mulheres que tiveram assim, representatividade, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, a professora Rita Malfatti, e artista plástica que sou, né, de formação, eu gosto muito da Rita Malfatti, da Tarsila, né, do Moral. E também elas na semana de 22, a Tarsila estava na Europa numa exposição de quadro delas, ela não participou da Semana da Arte Moderna aqui no Brasil, mas nessa semana nós tivemos a Anitta representando as mulheres na pintura, nas obras de arte. E no meio daquele manifesto onde os homens queriam mudar tudo no Brasil. Então eles estavam rompendo, eles estavam começando a arte moderna no Brasil. Estão rompendo com as obras acadêmicas, eles queriam uma arte puramente brasileira. E ela conseguiu colocar isso nos quadros dela, nas pinturas dela, utilizando cores do Brasil, cores da fauna, da flora, né? Encontradas somente no Brasil. Então ela pintava rostos de homens de verde, né? E as pessoas falam assim, que obra horrorosa, que coisa horrível. Mas ela estava rompendo com as influências europeias sobre o Brasil e pintando uma obra tipicamente brasileira. Então, tem, digamos assim, um marco na arte. É o antes da Semana da Arte Moderna e o que veio depois, que abriu portas para a gente se expressar de diversas formas, sem ficar pensando em técnicas que eram coisas do passado, digamos assim. Então, acho que é a minha contribuição de hoje, de arte, tá bom? Eu quero chamar a Nalda para poder falar o que ela achou sobre tudo isso. Boa tarde, pessoal do quero muito agradecer esse momento que eu estou vivendo. Para mim é um privilégio estar entre vocês num momento único que a gente fala para representação feminina na nossa sociedade. Foram indicadas algumas obras, e eu não posso deixar de também indicar, não necessariamente essa, eu acho muito importante, quem tem medo do feminismo negro, e é muito bem representado pela Dejanira Gente. E a obra dela que eu gostaria de indicar é o Pequeno Manual Antirracista. Como a professora citou, a professora Maria Carolina Dias, porque além de viver numa condição social muito precária, era uma mulher preta. Ainda assim, ela rompeu com todos os paradigmas que existiam na nossa sociedade. Existia muito entre aspas, até onde, em que momento e quais os lugares que ainda somos pouco representadas enquanto mulheres, que é inteligente, que tem representatividade, que faz a diferença na sua sociedade. Quantas mulheres espalhadas por diversos continentes ainda vivem a situação pela qual a Malala lutou tanto para que fosse superada? E o quanto a gente luta ainda pela superação do racismo na nossa sociedade. E pensando no que o professor Leandro trouxe a respeito do momento político, da trajetória política da mulher na nossa sociedade, nós estamos vivendo um momento único na escola, que é a formação da chapa do Grêmio Estudantil. Isso é iniciação política na nossa escola. Para que vocês tenham esse exercício de cidadania e saber o que é representar politicamente alguma ação dentro da nossa sociedade. E a nossa escola, ela precisa, sim,
todos jovens que sejam empoderados, mas que muito mais a mulher, para que ela tenha clareza do quanto ela é importante na nossa sociedade, não apenas como um ser que procria, que amamenta, que educa, mas um ser que constrói, que muda, que transforma e que faz a diferença no espaço que ela estuda. Eu acredito demais nos nossos jovens, eu acredito demais nos nossos estudantes, e eu quero viver muito mais momentos extremamente significativos como eu estou vivendo essa tarde. Parabenizo a iniciativa, né, desse podcast. Eu acho que é nesses momentos que a gente mostra o quanto a nossa educação é transformadora, o quanto ela avançou e o quanto ela pode avançar cada vez mais, dependendo do pedacinho de cada um de nós. E eu conto com vocês. Obrigada, amor. É isso aí. Esse é o livro que a Nalda está indicando também. Pequeno Manual Antirracista. Se vocês quiserem saber sobre a história, eu super recomendo. Também tem na sala de leitura. Olha, fico muito feliz de ter tantas mulheres a favor de realmente colocar algo que já deveria já ter sido imposto há muito tempo. Agora também eu quero passar a palavra para a professora Kátia. Boa tarde a todos. É um prazer estar participando desse momento. Hoje eu estava conversando com a Nalda, né, sobre a frase de Rubem Alves, né, o que é aprendido é aquilo que fica quando o esquecimento fez o seu papel. E eu garanto que vocês não vão esquecer desse momento, né? Não vai levar tudo, mas aquele livro que te tocou, aquela palavra da pessoa que falou, aquele momento que foi passado, vai ficar para o resto da vida. E eu sou professora de matemática, apaixonada por arte. Eu vou indicar 2 pessoas para que vocês façam a pesquisa depois. São de classes sociais distintas, mas as 2 chegaram no mesmo patamar. Uma é uma bavariense, chamada Djanira, como organizadora do lar. E, sem pretensão nenhuma, começou a pintar quadros e doava de presente, né? E muitas das pessoas não ligavam muito para os quadros dela, né? E hoje ela é reconhecida mundialmente. Os seus quadros têm um valor imenso, tá? Então, ela conseguiu, de pouquinho em pouquinho, acreditando nela, mesmo trabalhando, se esforçando, mas acreditando na arte dela, ela conseguiu, mesmo que depois da morte, o nome dela está no auge da arte. E a outra pessoa que eu vou falar é sobre Lena Barreto, com 2 N's na vida. Lena Barreto é uma artista plástica também, brasileira, uma pintora, e agora ela está escultora também, mexendo com porcelana, mas assim, ela tem quadros muito enigmáticos, um deles é o quadro dos 7 erros, se vocês puderem procurar, seria muito interessante. E um dos quadros dela está no salão de jantar, né? Salão principal de jantar no Palácio de Londres. Então, olha que interessante. E a Lena Barreto já tinha posses, então para ela foi mais fácil. Mas ambas conseguiram chegar no mesmo patamar. Então, para quem acredita, para quem é mulher, para quem é forte, para quem é guerreira, o céu é o limite. Deixa eu falar. Tá aí a indicação da professora Kátia. E agora também eu quero comentar e convidar a professora Edivane. Então, eu só vim fazer uma visita, mas complementando a fala da professora ali sobre a Estrela do Amaral, queria falar sobre ela, que como ela foi uma pessoa muito histórica na história da arte, eu não sei se todos sabem aqui, ela é uma paulistana, nasceu em Rafar, bem próximo da gente aqui, quem tiver a oportunidade vai conhecer a casa onde ela nasceu e viveu, perto de Piracicaba. Eu tive a honra de conhecer agora na série dela, meu sonho, como professora de arte. Também não sei se vocês sabem que a pintura que ela fez, estou vendo aí o livro ali, o Apapuru,
ela fez para dar para o esposo dela. Então, também a vida dela, você está falando de mulher empoderada, lá quando ela nasceu lá atrás, há muito tempo, ela não ficou presa no casamento, ela teve 3 casamentos. Então, ela foi em busca do sonho dela. Viveu fora do país e numa cidade bem do interior, ela buscou e atravessou os limites do oceano e foi ter todo para o mundo para chegar na história da Idade Moderna. Isso. Puxa, quantas coisas assim importantes para a gente saber, né? Eu falei que seria uma troca de ideias, de informações. Vocês conheciam tudo isso? E aí, conheciam? Trajetória de mulheres importantes na história. Talvez nós ouvimos, mas não tínhamos assim aquela acessibilidade de aprofundar quem é, onde viveu, o que fez, qual foi o legado. Vou deixar. Então, esse bate-papo é importante para conhecer um pouquinho essa trajetória, né, das mulheres na história. Isso. Sim. Fiquei muito feliz pelo comentário de vocês. Agora, com o professor Leandro, ele vai fazer uma dinâmica com os alunos. Meninas, eu gostaria de convidar vocês agora a expressar um pouquinho alguma experiência que vocês têm com mulheres inspiradoras, pode ser na família de vocês ou outras pessoas da sociedade. Quem gostaria de começar colocando as experiências? Meu nome é Kenny, eu sou do 3º A e vou falar sobre a Maria da Penha. A Maria da Penha, ela foi uma mulher que sofreu violência doméstica durante 23 anos do marido dela. Nesses 23 anos, ocorreram 2 tentativas de homicídio. Uma com choque elétrico e a outra ele forjou um assalto, onde ele deu um tiro nela e ela ficou paraplégica. A Maria da Penha, ela foi a mulher que deu nome à Lei Maria da Penha, que é a lei que protege as mulheres da violência domiciliar e doméstica e familiar. Muito bem, querida. Essa lei é importante porque ela protege a mulher contra a violência doméstica e familiar. Ela foi sancionada em 2006 no Brasil, mostrando a importância da mulher, quando acontece isso no âmbito familiar, que ela possa buscar os seus direitos, né, denunciando, etc. E o objetivo é estipular também as punições, né, adequadas, porque a mulher em si, ela não deve sofrer violência calada, ela tem que denunciar, tem que buscar, né, ajuda. E essa lei, ela tem assim, algumas características que eu vou acrescentar para vocês entenderem melhor. Quais são elas? Ela é classificada porque tipo de violência não é só a física, né? De violência nós temos a violência patrimonial, a violência sexual, a violência moral e a violência psicológica. Então a importância desta lei para mostrar que a mulher ela é protegida, mas ela é protegida quando ela fala e ela busca assim ajuda. Então nós temos como referência desde 2006 no Brasil esta lei. Mas alguém gostaria de partilhar a sua experiência? Eu sou a Gabriela, eu sou do 3º C. Eu vou falar que a mulher que me inspira é minha mãe, que ela passou por muita coisa assim, difícil durante a adolescência dela. Ela engravidou na adolescência e ela foi forte pra lá. E ela me inspira bastante, porque ela faz tudo por mim, por meus irmãos. Nossa, que história bonita. A sua mãe deve ser uma referência muito grande na sua vida, não é isso? Como pessoa, como mulher, né, uma educadora que deu educação para você. Então, isso é interessante partilhar histórias assim, porque é na família que nós temos a base do que nós somos hoje, verdade? Incentiva você aos estudos e motiva você a conquistar seus sonhos. Legal. Mais alguém? Meu nome é Graça, sou você, me criei com a minha mãe. Minha mãe também, mesma coisa que a dela, também engravidou na adolescência, primeiro com o irmão, depois de mim. E no decorrer desse tempo, ela não teve amor da mãe dela, da família, então é bem difícil, né? Acho que isso me inspira muito na minha mãe, que tipo, tudo que ela não teve, ela tá tentando ser agora pra nós, tipo, o amor de família, da mãe, do pai. O que ela nunca teve, ela tá tentando dar pra nós. Também me inspiro nela, porque independente das coisas que ela fez no passado, assim, que né, que tão boa, assim, ela tenta hoje em dia ser melhor do que ela já foi. Então, assim, pra ela e pros filhos dela também. Também por ela cuidar, assim, primeiro com os irmãos, assim, nunca deixar, né? A gente seguir o mesmo caminho que ela seguiu e tenta ser melhor cada dia mais. Me inspiro muito nela. Isso é muito importante, né? Porque todas nós temos passado. E algumas de nós, ou nossas mães, ou alguém, a gente pode errar. Mas, assim, o importante é a gente buscar acertar e ser melhor todos os dias. Que bom que a sua mãe, né, tenta mostrar o caminho bom para vocês agora. E, assim, que bom que ela é a sua inspiração, Graça. Tenho certeza, sim, que você e seu irmão também é inspiração para a mãe de vocês.
Mais alguém? Fala. Meu nome é Fábio, sou do terceiro A. Eu queria falar sobre a Irmã Dulce, que ela foi uma freira brasileira e ficou conhecida por ajudar bastante os pobres e as pessoas necessitadas. E também ela era conhecida, a cidade dela, como Anjo Bom na Bahia, sabe? Ela foi uma pessoa que ajudou bastante as pessoas. Sim, a Irmã Dulce, gente, pra quem não sabe, ela é uma mulher muito boa. Ela ajuda o próximo. Então, assim, eu costumo falar que é muito fácil a gente ajudar quem tá do nosso lado, nosso amigo, alguém da nossa família. Mas você já imaginou assim, ó, uma pessoa que você não conhece, vir com uma ferida enorme em algum lugar, assim, na perna, e você tem que ir lá, lavar, limpar, e ela fazia isso com muito amor. Era uma mulher, assim, que ela não media esforço para ajudar ninguém. Eu gosto muito da Irmã Dulce, sabe? Eu me identifico muito com ela. Eu gosto de ajudar as pessoas, assim. Eu acho lindíssima essa trajetória da Irmã Dulce. Mais alguém? Pode falar de novo. Eu quero falar da Dani. Ah. Foi a mesma coisa que a senhora acabou de falar, que a senhora não olha para quem tá, né? A senhora, tipo assim, a senhora não olha por fora, a senhora por dentro, assim. Independente de quem for, a senhora tá ajudando, que tipo. Gra, isso não dá combinado, Gra. Você vai lá de mim. Então, quero falar da senhora, que independente de quem for, de quem é, a senhora não olha, como se diz, por fora, sim por dentro. A senhora depois possa ajudar, independente de quem for, e que a senhora é muito forte. E é isso. Ai, que bom. Fico feliz pelas palavras. E a importância das mulheres inspiradoras no meio escolar. Que bom. Valorizando, assim, as mulheres que estão aqui, a Dani, as professoras, porque acabam sendo, né, uma referência para você. A professora que te acolhe, fala as palavras motivadoras para vocês, que te inspiram, né, a ser, né, muitas vezes, mulher que você quer ser no futuro. Interessante isso, Dani. Sim, certo. É isso aí. E agora, Gui? Olha, e agora vamos ter uma dinâmica feita com a senhora. Ô, louco. Vamos ver se todas vão querer participar. Isso. Agora, tem uma das mesas, tem um buquê de fotos aí. Achem aí. Alguém traga aqui para mim essas fotos. Aqui nós colocamos fotos de algumas mulheres que trabalham aqui na escola. Eu acredito que vocês não conheçam todas, não conheçam, mas tem algumas que a gente já teve aula, tem as meninas do Sandra, que tem alguém que está aqui também. Eu gostaria que alguém viesse aqui, não precisa levantar, vocês falam e o Guilherme, ele pega a foto para vocês. Escolhessem uma dessas pessoas para que vocês falassem assim, ó, por que você escolheu essa pessoa da foto? Quem gostaria de participar? Vira lá, Gui. Quer participar? Quem você escolhe? A Márcia. Ela escolheu a Márcia Santiago, a vice-diretora. Por que você escolheu a Márcia? Porque ela é muito compreensiva, ela entende a gente, ajuda quando a gente precisa e ela é muito acolhedora. Olha que legal, né? Então, a Márcia. Fala, amor. A Kátia. Por que você escolheu a Kátia? Fala, Karina, conta pra nós. Para mim, ela é uma grande inspiração, principalmente nessa parte do trabalho. Ela exerce o trabalho dela com uma grande seriedade e sempre está tentando ajudar todo mundo aqui, principalmente os alunos. Ela me conta várias histórias tristes sobre aqui dos alunos, principalmente das meninas, e eu vejo ela como uma inspiração disso. Isso. A Kátia é a mãe da Karina, a coordenadora. E é isso mesmo, a Kátia faz o trabalho dela com excelência. E eu também, a gente também faz isso, eu aposto que o Leandro faz. Quando a gente chega na casa, a gente lembra de alguma história e a gente acaba comentando assim. E aí é bom, é uma inspiração pra gente falar, poxa, olha, será que eu vou ajudar, vou fazer melhor? Que bom, sua mãe vai ficar feliz de saber que é essa inspiração. Quem mais? Aqui, ó. Quem mais? A Letícia tá aí? Tá. Então, a Letícia. Quem
Elaine. A Eliana? Elaine. Ela foi uma pessoa que, quando eu cheguei no ensino médio, ela me ajudou e me apoiou muito. E até hoje, ela sempre me apoia, sempre me ajuda. No momento em que eu estava passando, que era muito difícil, ela foi a única que estava lá. Até hoje, ela sempre me manda mensagem, me pergunta como eu tô. E eu amo ela de todo o meu coração e ela me ajudou demais. Ai, que lindo. Pode ter certeza que ela também ama você, né? Quem mais? Ninguém mais? Ótimo. Leandro, quer comentar? Pessoal, deixo minhas homenagens a todas essas mulheres que estão representadas aqui. São professoras, são guerreiras, são inspiradoras, são motivadoras, são incentivos, mas antes de ser professora, são mãe de famílias, cuidam dos filhos, são exemplos, cuidam do marido, cuidam da casa, e estão aqui com um sorriso todos os dias, com um sorriso, fazendo aquilo que elas sabem fazer de melhor, que é transmitir conhecimento e, ao mesmo tempo, acolher as necessidades que nós temos na nossa escola. Eu admiro muito as professoras, a qual são minhas companheiras de trabalho aqui na escola, né? Já falei para algumas delas que eu admiro as jornadas que elas têm de trabalho, porque além de ser profissional, elas têm outros afazeres domésticos em si que precisam dar conta. Então, portanto, deixo minha homenagem, né? Penso que são pessoas extraordinárias, são pessoas que têm muito conhecimento e muito preparo para estar aqui na escola, dando aula e atendendo toda a demanda da comunidade escolar. É isso. Olha, realmente. Cada história, né? Que legal. Cada homenagem que é de arrepiar. E agora o que nós temos, Guia? Agora que já foi entregue os marca-páginas, alguém quer a oportunidade de ler o que está escrito nele? Eu. Como é seu nome? Maria Eduarda, eu sou do 3º C e eu vou ler sobre a história da Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus foi uma escritora mineira nascida em 14 de março de 1914. Apesar de ter apenas 2 anos de estudo formal, tornou-se escritora e ficou nacionalmente conhecida em 1960, com a publicação de seu livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, no qual relatou seu dia a dia na favela de Canindé, na cidade de São Paulo. Morreu em 13 de fevereiro de 1977. É o livro que eu indiquei para vocês. Olha aí, ela escolheu o marca-página da Carolina. Mais alguma quer ler? Como que é seu nome? Meu nome é Karina, sou do 3º A. Eu vou falar sobre a história da Marielle Franco. Marielle Franco foi uma socióloga e política brasileira que se destacou com a sua atuação na defesa dos direitos humanos, das mulheres, da população negra e das LGBT. Como vereadora do Rio de Janeiro, ela denunciava a violência política nas favelas e lutava contra a discriminação e a desigualdade social. Realmente, muito obrigado. Mais alguma? Mais alguém? Quem que você escolheu? Carolina. Olha, mais uma escolheu a Carolina, viu? Mais uma. Quem mais? Quem que você escolheu? Irmã Dulce. Como é seu nome? Mariane, sou do 3º B. Pode ler. Irmã Dulce foi uma freira brasileira que ficou internacionalmente conhecida por sua dedicação ao ativismo social. Irmã Dulce dedicou sua vida a cuidar dos pobres e pessoas doentes, sendo reconhecida como o anjo bom da Bahia, por tantos anos dedicados ao próximo. Olha que beleza. A aluna também falou sobre a Irmã Dulce, olha que legal. Como é seu nome? Meu nome é Graça, sou do 2º C. Vou ler sobre a Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral, lembrando que tem um livro dela aí que eu coloquei como indicação. Nasce na cidade de Capivari, São Paulo, de família abastada. Proprietária de fazendas de cafés, estudou em Barcelona quando adolescente. Em 1920, vai para Paris, onde frequentou a Academia Juliette, amiga da pintora Anita Malfatti. As duas correspondiam-se e discutiam sobre os novos rumos que a arte estava tomando no Brasil e no mundo. Aí, muito bem. É isso. Realmente.
Tem E mais quantas outras mulheres que ainda tem que não tivemos a oportunidade neste chá para falar, né? Sim. Talvez no próximo. Quem sabe. Agora vamos para as considerações finais. Professora Dani? Gente, eu não tenho palavras para agradecer essa tarde tão maravilhosa, de tanto aprendizado para mim, essa troca de informações, de ideias, esse bate-papo. Às vezes a gente acha que só acontece com a gente, mas não, acontece com o vizinho do lado. E assim, foi um prazer. Foi tudo feito com muito carinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês deem sugestões, opiniões para os próximos eventos. Eu quero agradecer ao professor Leandro, que abraçou esse projeto junto com a sala de leitura. Quero agradecer ao Guilherme, ao Iago, à professora Beth, que é a professora de Libras. Eu quero agradecer cada um de vocês. A nossa tarde não poderia ser diferente se tivesse faltado uma de vocês. E aí, Leandro, o que você acha? Eu gostaria também de agradecer pelo convite que foi feito pela professora Dani participar desse projeto. Eu achei muito interessante essa conversa, porque nós resgatamos bastante a história de mulheres que representam a história brasileira, na política, na cultura, na literatura, e assim por diante. E foi uma conversa muito produtiva e eu espero que dê resultados no sentido de colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos aqui. Muito obrigado, agradeço pela minha participação e também espero os próximos podcasts estar aqui dando minha contribuição. Muito obrigado. Lembrando também o agradecimento a todos os professores que participaram, a gestão. Foi muito importante a participação de cada um, né, dos envolvidos. Com certeza, professores, eu fiquei muito feliz por esse encontro e aguardo até próximos encontros. Valeu! Chegamos ao fim do podcast com a grande surpresa da professora Grace e a nossa professora / diretora Eliana! Boa noite, pessoal. Boa noite. Como vocês já conhecem, né? Eu sou a professora Grace. Para quem eu não conheço ainda, bem-vinda à nossa escola. Além de professora de história aqui na escola, eu sou dançarina do dança do ventre há 5 anos. E hoje eu vim apresentar para vocês essa dança. Ela veio para mim no momento de empoderamento. Ela é uma dança extremamente corporal. No caso de hoje, eu dançamos com o véu. Ela, além da dança do ventre ter todo o seu ar enigmático, ela é uma dança que ela traz para a gente benefício de saúde. Nós que somos mulheres passamos aí por dias muito difíceis e a gente tem que combater ele de alguma maneira. A dança do ventre entrou na minha vida como um hobby. Ela é o maior hobby que eu tenho. A gente necessita sempre de um hobby para a gente desestressar, para a gente sair do momento que a gente está vivendo, para a gente poder curtir um pouquinho que seja. Além disso, ele traz benefícios para a saúde, como conhecimento corporal. Você tem uma maior abundância de conhecimento a partir do seu corpo. Para a gente dançar a dança do ventre não é igual às outras danças, que você chega lá e você tem que imitar o que o outro está fazendo. Você tem que aprender passo a passo primeiro, para depois você montar uma coreografia. E esse passo a passo, ele vai definindo algumas estratégias corporais suas. Então, além da saúde feminina, a gente tem menos cólica na dança do ventre, porque a gente faz muito movimento pélvico. A gente tem menos problemas intestinais por conta do movimento pélvico. A gente acaba fazendo um alongamento muito maior, o que facilita para quando a gente for velhinha, a gente tem menos problemas de coluna também. Vou fazer um pouquinho para vocês da dança, e aí depois tem uma aula para vocês. Então, gente, eu faço dança do ventre há menos de 5 minutos. Mas eu me sinto como se eu fizesse a vida inteira. Eu adorei. Por quê? Porque eu não sei nada. Uau! Por quê? Porque é uma dança bonita, né? Eu quero aprender. Em 5 minutos, vocês acham que eu aprendi todos os movimentos? Não, até gravei uns vídeos para eu rir de mim em casa, né? Mas eu acho que o importante é isso. Eu não sei, eu quero aprender, eu estou disposta a tentar algo novo. E nós, mulheres que somos empoderadas, a gente pode tudo. Inclusive, requebrar aquilo que eu nem consigo requebrar mais. A dança do ventre, ela tem toda essa mistificação por cima dela, mas ao contrário de todo mundo fala, ela não tem como intuito nem ser sensual, nem nada disso.
Pelo contrário, ela é da cultura árabe, e na cultura árabe se nasce, as mulheres logo de início elas aprendem a dançar. Entre familiares, então é uma dança muito típica familiar, que se dança dentro das casas, tá? Então a gente perde um pouco. Eu sei que a televisão às vezes passa um ar diferente, mas não é essa a intenção. Tanto que quando eu vou dançar eu uso o abei primeiro, que é aquela roupa por cima, que é justamente para não dar esse significado que não deve pro figurino, tá? Primeiro a gente vai dançar com a Dona Eliana, eu vou ensinar uns passinhos para a Dona Eliana, que eu já ensinei, então vocês vão fazer lá. Eu já esqueci, Vamos tá? lá. Mas vamos lá. Na dança do ventre, a gente sempre, o braço não vai ficar caído. Ele tem que ficar na altura do ombro, assim, ó. E a mão, a gente faz assim, ó, uma tesourinha. Esse dedo indicador para cima e os outros 3 para baixo. O dedão, a gente pega de baixo e arrasta para cima, ó. Sem balançar os dedos. Ó, esse aqui fica parado. Tudo parado. Só o dedão que vai, ó. Os 3, eles se mexem juntos. A outra tá dura, com coordenação motora zero, mas estão fazendo junto, mostra eles fazendo Outro movimento de mão, enquanto a gente está fazendo isso aqui, você pensa que você está fazendo um brigadeiro lá na casa. Ó. Você vai brigadeiro? Mexendo na panela. Ah, não, você deixa aqui. eu não. Esses são os movimentos básicos de mão. Aí a gente tem um outro movimento básico, que é a batida lateral. A batida lateral, ela funciona mãozinha, pinça, essa mão na cabeça e joga. Troca, mãozinha de pinça, joga. De novo. É o momento de se divertir com a cara da cantora. Palmas para a nossa diretora! Ah, peraí, agora, né? Deixa o problema técnicos. Ela destrói tudo. Ela tá o dia inteiro destruindo cenário. Esse cenário não tá muito bom, gente. Quebrou a perna. Ô, Guilherme, vem aqui pra gente. Liga aqui a caixa de som. Se eu tirar a boneca, ela despeita. Liga aqui o som. Espera arrumar essa boneca. Ô, Dona, dançar também, Dona. Viu o que eu fiz? Ela quer dançar, porque ela deu até um braço pra dançar. Mas o pé dela tá pra fora do negócio aí, do suporte. Ô, Dani, o pé dela tá fora do suporte aí. Tá sim, tô aqui, tô vendo. Aí, viu? Tá louca, não? Vem, Luiz, assistir. Você pode me dar, vamos segurar aquele. Vai segurar ela. Você tem que andar. Eu vou segurar a dança inteira? Eu vou segurar a dança inteira. E o cenário, Dona? Meu Deus.